que, na verdade, ninguém foi condenado, mas o que existe, segundo a própria polícia, são fortíssimos indícios de crimes cometidos dentro do São Paulo, que tem como São Paulo como a principal vítima. O que eu sempre falei, a minha postura sempre foi crítica em relação às gestões do São Paulo, né? Desde que eu criei o canal, mas muito antes disso como jornalista, porque é só você ver os resultados, é só você ver o que está sendo feito no dia a dia do São Paulo. E eu confesso uma coisa para vocês, eu não esperava isso, eu não esperava. Talvez até na minha ingenuidade, eu queria acreditar que era só incompetência, do mais alto nível de incompetência, né? Porque a gente vê o que acontece no São Paulo. Então, mas a gente sempre espera do futebol, né? Claro, na verdade, assim, para ser muito sincero, a gente espera que tenha alguma coisa ou outra, porque a gente está no Brasil, onde rola muito dinheiro, o São Paulo arrecada muito dinheiro, mas eu não esperava que fosse desse jeito. O tamanho da sujeira, o mar de lama do São Paulo. E eu sempre ficava muito chateado de falar sempre o lado ruim, sempre criticando o time, jogador, contratação. Né? Mas pelo menos o São Paulo estava na página esportiva. Agora você vê mais o São Paulo no Cidade Alerta e no Datena do que no Globo Esporte. Então é a vergonha que é maior do que tudo. Eu estou envergonhadíssimo do que está acontecendo. A gente vai falar dessas coisas, que hoje teve algumas atualizações ainda mais, mas aconteceu muita coisa também. Matheus está aqui também. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Ótima tarde. Tô bem. Tranquilo? Tô bem, tranquilo. Algumas notícias boas aí, né? O Júnior Santos pode, né? Se Deus quiser. Inclusive, já falei com o Barulho, tava fazendo negociações aqui. Entendi. Cara. Só de empréstimo. Não sei se você já reparou, mas, né, ontem aconteceu uma coisa interessante, né? O Palmeiras tomou uma sapatada do Novo Horizontino. Nossa senhora, atropelado pelo Novo Horizontino, a passação de pano da imprensa já tá forte, tá? Não, mas fortíssimo, reserva, tá? Tranquilo. Reserva? Tranquilo. Reserva? Tranquilo. Pois é, mas isso aí a gente vai deixar pra falar. E a gente tem que falar, porque você falou isso quando começou o programa, real, né, Dava? A galera, todo mundo pegava no pé do Barulho, tirou ele de maluco, ficavam de barulho, e aí, ó, o Barulho tava certo. Não, e aí falou que tem muita gente pedindo desculpa. Tem que pedir, como não? Eu lembro, Barulho, daqui, porque assim, eu vi toda a reconstrução do Flamengo, e o Flamengo por muitos anos era, assim, quase ninguém foi preso também, teve impeachment também, mas inclusive, era uma zona completa, dessa todo mundo metia a mão no Flamengo, era absurdo. E o bagulho só mudou, claro que a reestruturação de 2013 foi importante, mas as mudanças no estatuto do Flamengo, que foram definitivas, acho que uma das coisas mais importantes que tem lá é a cláusula da responsabilidade, que se o cara, por exemplo, se o Casares for condenado, esses 11 milhões aí, que foi ele que pegou, não tem nada no estatuto dizendo que ele tem que devolver esse dinheiro pro São Paulo, sabe? No Flamengo tem. Então, o safado pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa dessa aí, né? Então, e a gente viu nesses últimos anos o Casares alterar o estatuto para proteger mais ainda eles. E isso aí, essa é foda, né? Porque o torcedor comum, o torcedor de estádio que tá espalhado no Brasil, muitas vezes não vai fazer ideia do que essas mudanças do estatuto realmente fazem. Isso é mais sujo ainda, né? Porque eles fazem tudo escondido. Então, por mais que a gente fale sobre isso... sabe o que é conselho deliberativo. Pois não sabe. E aí os caras vão lá e mexem e vão se perpetuando. Aquela coisa... Essa parada, a gente vai conversar sobre isso também, só quero... Desse conselho consultivo aí, que eu nem sabia que existia. Isso é muito bom. Surreal. Essa história, se você chega... Você vê quem faz parte do conselho. Se você chega pra uma pessoa que não entende futebol e explica o que aconteceu, cara, é digno de roteiro. Isso é de roteiro. chorar, é uma loucura. E aí, o time vai mal no campo, você fala, nossa, o cara cruzou errado. Não é só isso, tem muita coisa por trás. E o São Paulo tá sendo destruído há 15, 20 anos. Então não é por acaso, não é sapo enterrado, é azar, é fase, daqui a pouco muda, não é, cara. Pelo contrário, foi o último de todos os grandes aí que já passaram por isso, velho. Exatamente. Pois é. Antes de eu falar que tem uma coisa que eu acho muito relevante, porque eu vejo o São Paulo hoje numa situação, não exatamente assim, mas uma situação em relação à torcida muito parecida com a seleção brasileira, que passou tanto tempo das conquistas do São Paulo que os jovens torcedores de São Paulo não sabem o que é o São Paulo. Que nem a gente com a seleção brasileira, que a gente viu ganhar tudo, não sei o quê. Hoje, quando a gente faz coisa de seleção aqui, muitos veem aqui, cara, mas isso aí mesmo, já se acostumaram é o São Paulo. a isso, sabe? E aí fica mais fácil ainda pra esses caras lá dentro, porque eles não sentem nem a pressão de conquistas que o São Paulo já teve, né? Mas antes de falar da KTO, que tá com a gente aqui mais uma vez, tá, galera? KTO é a casa de aposta que você pode ir lá jogar em todos os campeonatos aí do Brasil. Tem o Giro KTO toda semana, tem ganho antecipado, tem aposta grátis, tem um monte de coisa que você pode aproveitar. Entra na KTO, veja as regras, você curte a aposta esportiva, faça uma conta lá, dá uma olhada no site, vê se você curte. Lembrando, só para maior de 18 anos, joga com responsabilidade. A KTO é muito legal e tem muitos mercados para você jogar à vontade. Da semana, né? Tem Vasco, vários Flamengo, clássicos, tem Vasco Galo, Flamengo hoje. Cruzeiro. O Flamengo estreia a temporada hoje, né? Primeiro jogo do Flamengo. Galo e América hoje também. E tem promoções nos clássicos, né? Tem promoções, promoções, tem ordem diferenciada. Hoje, inclusive, é o clássico
Agora é orar, né? Que é o Gustavo Scarpa contra o William Bigode, não é isso? É o clássico da cobrança. O clássico da cobrança. Hoje é olho no olho. Isso vai ser muito bom, pô. Esse vai ser muito bom. Rapaziada, eu tô aqui com o chat de vocês aberto, então mandem suas mensagens que eu vou falar aqui pro Barolo também. O LivePix aí também está ativado, a gente pode olhar. Eu queria, né, continuar com isso que eu acabei de falar antes de entrar nas supostas falcatruas aí. Essa questão que você também observa isso, que a torcida do São Paulo não sabe mais o que é. Porque assim, quando eu comecei a acompanhar futebol lá atrás, cara, e o Flamengo tava pindaíba do cacete, aquele campeonato de 2009 é muito marcante pro flamenguista, né? Porque, porra, começa o ano, cara, isso aí vai brigar pra não ser rebaixado de novo, vai ser uma coisa horrorosa, não sei o quê. Aí tem um ano iluminado do Adriano Petkovic, na época o goleiro Bruno, que fez um campeonato absurdo naquele ano, um monte de trabalhador, né, no time lá, nossos laterais lendários, claro, estavam lá também. E a gente ganha aquele campeonato, mas aquilo lá foi uma loucura, porque a gente tirou o tetracampeonato do São Paulo, né, de uma coisa muito inesperada. Era o tri do São Paulo e era uma época que, o negócio do soberano, né, que era uma coisa assim, cara, ganhar do São Paulo na época era uma coisa assim, inacreditável acontecer. E ver essa situação, e aí eu vi isso, né, mas muitos, quem tem 20 anos, não, e era quem tira o título do São Paulo, né, era essa parada. E aquele título eu lembro que pra gente também, flamenguista, valeu muito, porque foi isso, que a gente pediu o teto do São Paulo, que obviamente era um time mais bem estruturado, tinha tudo isso, não sei o quê, que foi um exemplo pra muita gente. E hoje o torcedor, que mais jovem, nem sabe o que é isso, cara, nem lembra disso, né? Você sabe que o erro que eles cometeram, pra mim, que é mais imperdoável do que qualquer coisa, eles tiraram isso do torcedor. Eles tiraram isso. Que não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com arrogância. Tiraram o orgulho, tiraram o sentimento de orgulho. Eu tenho 56 anos, eu vi tudo do São Paulo, né? Ou eu tava no estádio, eu vi pela televisão, mas eu acompanhei no dia a dia. Ninguém me contou que o Careca jogava, eu vi ele fazer gol. Ninguém me contou do Miller jogar, eu vi. Mas eu não sei se isso é uma maldição hoje em dia ou se é uma bênção. Porque talvez se eu não tivesse visto, eu não sofresse tanto. Sim. Né? Não vi. Seria esse cara, São Paulo é isso aí mesmo e tal. Só que imagina pra mim o quanto é doloroso ver tudo isso que tá acontecendo nos últimos 15 anos. Não é de agora. Agora é só a cereja do bolo. Mas nos últimos 15 anos. Esses caras tiraram isso do torcedor. A nova geração de torcedor do São Paulo não sabe o que é o São Paulo. Hoje, um pai que tem um filho, um moleque de 8, 9 anos, não consegue fazer ele virar São Paulino do jeito que eu sou, do sentimento que eu tenho, né? Porque hoje ele é a criança zoada na escola. Exatamente, o moleque é zoado na escola. Então isso pra mim que é o imperdoável, porque esses caras nunca tiveram preocupados com o São Paulo. Eles nunca tiveram preocupados com a instituição. Sempre foi, eu tô preocupado comigo mesmo e me dá bem aqui. Agora a gente tá vendo mais ainda, pelos indícios, né? A gente tá vendo mais ainda. E isso que me deixa mais triste, é olhar pra instituição, porque pra mim é muito... o São Paulo é um sentimento, a gente tem um sentimento pelo clube. E você vê o clube que você ama sendo destruído por essa corja, e aí isso que me deixa... Porque a gente não tem o que fazer. Vocês vão fazer o quê? Eu vou fazer meu vídeo no YouTube, vou informar, vou protestar, mas a gente não tem muito o que fazer. Começa a ficar até puto de tanto consumir coisa ruim o tempo todo, Exatamente. Cara. E aí o que acontece? Tira o prazer de você torcer pelo seu time. Então, por exemplo, na votação do impeachment, o São Paulo tinha jogado na véspera contra o São Bernardo. Ia jogar contra o Corinthians no final de semana. Se não tivesse acontecendo nada daquilo, a gente estaria discutindo contratação, quem que vai trazer, quem que não vai, é o clássico, escalação, quem que o Crespo vai jogar. Não, a gente está discutindo o impeachment do presidente, as denúncias de corrupção, de lavagem de dinheiro, de camarote. E aí, quando você vai ver vai assistir o time jogar, que não recebe há 3 meses, que é um elenco que não é cobrado, que faz o que quer, isso tudo vai minando o prazer de você de torcer, de acompanhar o futebol.